Bom dia, irmãos. Em 31 de outubro de 1517, a história conta que Martim Lutero acordou bem cedo e já tinha escrito as suas 95 teses. E antes do povo ali da Alemanha acordar, ele fixou essas 95 teses no castelo de Wittenberg. Quando a população do local acordou e começou a passar ali em frente àquela porta, a porta ainda estava fechada, eles viram que alguém tinha fixado com pregos, ou seja, marcado a porta ali do castelo, com 95 teses ou 95 proposições que confrontavam a igreja. Para a gente hoje, às vezes, é fácil se contar essa história, porque já passou, né? Os desdobramentos também já aconteceram, mas tenta se colocar naquele local, naquele lugar, naquela época. Imagine uma igreja que tinha um líder aqui na Terra. Um líder. E o que a igreja falava era lei, porque existia a igreja e Estado, era uma única coisa. Não havia separação como nós temos hoje, pelo menos aqui no Brasil. E levanta uma pessoa e coloca 95 proposições numa porta, marca aquela porta com os pregos, que vai exatamente contra aquilo que a liderança da igreja defendia na época. Qual lado que a gente estaria? Qual seria a nossa reação? Será que a gente se daria ao trabalho de pelo menos ler e conhecer aquilo que estava sendo escrito e fixado ali? Ou a gente vendaria nossos olhos e falaria, não, nosso líder é o Papa, nosso líder é a igreja e nós temos que obedecer até o final. É interessante que Deus é tão bom que no dia de hoje, que é o dia comemorado o ano da Reforma, né, desde 1517, hoje caiu exatamente no estudo que nós vamos estudar em Timóteo. Nós vamos ver a primeira carta de Paulo ao Timóteo e a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. E Timóteo, o cerne dessa carta é exatamente sobre liderança de igreja. Timóteo fala exatamente, na verdade, Paulo escreve a Timóteo exatamente sobre a respeito de liderança de igreja. O que deve ser, o que deve se esperar a respeito de uma liderança de uma igreja. E quem, no plural ou no singular, são os líderes? Existe um líder ou existem vários líderes? Quem nós devemos seguir, quem nós devemos respeitar e quem nós devemos ouvir? E é interessante, antes da gente começar, a gente parar para pensar que de tudo que a gente estudou, de Gênesis até na semana passada, nós não encontramos respaldo na Bíblia para defender que nossa igreja tem um líder. Eu não estou colocando Jesus, porque Jesus é o nosso líder supremo, a gente está aqui por causa dele, a gente existe por causa dele, tudo existe por causa dele, foi criado por meio dele. Mas eu estou falando de líder terreno, aqui na terra. Nós não encontramos respaldo na Bíblia para defender que a Igreja Presbiteriana Herança ela tem um líder e a gente deve seguir esse líder até o final. Que a Igreja Presbiteriana do Plano, da Asa Sul, da Asa Norte, de Belém, de São Paulo, e a gente deve seguir esse líder até o final. Nós não encontramos isso na Bíblia. O que nós encontramos na Bíblia é tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, a igreja ela era liderada por pessoas, não por pessoa. E isso é muito bom. Por quê? Porque se a gente tem na cabeça que todos nós somos pecadores, e se a igreja é liderada por pessoas, ou seja, um grupo, nós temos pelo menos uma ferramenta aí criada por Deus de que quando uma pessoa está fugindo um pouco daquele caminho reto, a outra pessoa vai puxar para o caminho certo. Com base nisso, a gente pode trazer até aqui para o nosso contexto. Quem é o líder da nossa igreja aqui? Dessa congregação que a gente reúne aqui? Eu falo igreja no sentido de pessoas reunidas, tá?
Quem é o líder da nossa congregação aqui? Quem é? Vocês estão querendo falar, mas não querem falar. Quem é o líder da nossa igreja aqui? Quem é? É o reverendo Lucas, certo? O Lucas, ele é o pastor dessa igreja, certo? O Lucas está aqui hoje? Então, o que a gente está fazendo aqui hoje? Porque se a gente seguir os moldes antigos, do que era a igreja antes da reforma, o culto hoje, a escola dominical de manhã e o culto à noite não seria a mesma coisa se o Lucas não estivesse presente aqui hoje. E tem diferença se o Lucas vir ou não vir? Tem. Qual que é a diferença? O nosso desejo, o nosso coração é para que todo mundo esteja aqui, certo? Inclusive o pastor da igreja, a esposa do pastor, a filha do pastor, o presbítero Ilquias também não está aqui hoje. Tantas pessoas não vieram. A família do Luiz não está aqui hoje de manhã. Mas há uma certa limitação daquele que é o líder como respeito do que ele tem que falar, sob a autoridade que é dada, aqui no caso, ao Lucas, e sobre liderança do jeito que era tratada antes da reforma. Porque Lucas não é Deus, eu não sou Deus, eu não sou santo no sentido de sem pecado, nem o reverendo Lucas, nenhum líder daqui. E Paulo trata exatamente disso. Paulo quer mostrar aqui para Timóteo, líder de igrejas, para que Timóteo siga a Cristo Jesus. E como líder, Timóteo leve os liderados a seguir Cristo Jesus. E aí nós temos uma pergunta muito importante para a gente começar a aula de hoje. Todos nós, na igreja, somos líderes? Todos nós, na igreja, nós somos líderes? Não. Alguém discorda? Todos concordam? Todos concordam? Todos nós na igreja somos líderes? Depende do que você coloca como líder. Porque se entrar uma pessoa aqui na igreja hoje, que a dona Ceni entregou um panfleto ali na rua, essa pessoa nunca ouviu do evangelho, saiba que você exerce liderança sobre essa pessoa que entrou. Assim como o presbítero, o pastor e o diácono. Você sabe por quê? Porque aquele que detém a verdade, e nós conhecemos a verdade que é o evangelho, nós temos e devemos exercer liderança no mundo. Em outras palavras, dentro da igreja, cada um exerce o seu papel ou a sua função. Mas na igreja reformada não existe uma pessoa sequer que não exerça algum tipo de trabalho. Não existe. Então, se você vem para um culto, por exemplo, com a ideia, você sai de casa com aquela ideia que você vai assistir um culto, Deus tem que trabalhar no seu coração, porque você já está com uma ideia muito errada. Ninguém assiste culto. Deus é pessoa, foi encarnado em Cristo Jesus. Nós prestamos culto a Deus. Então a gente não vem para a igreja, assenta no banco e assiste como se a gente estivesse assistindo uma televisão. Nós prestamos culto a Deus. Nós chegamos aqui no culto, assentamos, oramos, cantamos, por vezes choramos, muitas ou todas as vezes nos alegramos, ouvimos a palavra de Deus, trazemos dízimos, ofertas à casa de Deus. Isto é prestar culto. Isto é estar exercendo alguma coisa. Ninguém assiste culto na igreja reformada. Com base nisso, eu mandei, que hoje a gente está sem retroprojetor, aqueles que puderem, seria muito bom se a gente conseguisse acompanhar aí pelo celular, pelo menos algumas coisas, tá? De início, eu queria que todos os irmãos abrissem aí, que está no grupo da igreja. Os irmãos devem estar se perguntando o que é isso, né? Que está aí nos slides.
Alguém conhece essas pessoas que estão aí? Quem são essas pessoas aí? Alguém conhece? Alguém tem algum chute? São quem? Ninguém conhece? Bom, esse primeiro aí chama Bacarrad Abdi. Esse camarada foi indicado ao prêmio de melhor ator coadjuvante. Ele fez um filme chamado Capitão Phillips, com aquele filme famoso do Tom Hanks. Ele é um ator de Senegal. Na história do filme, esse coprotagonista, ele tem um papel, por muitas vezes no decorrer do filme, mais importante do que o capitão do navio, que é o Tom Hanks. A segunda foto aí, ó, é o Djimon Hounsou. Quem já ouviu falar naquele filme aí, Diamante de Sangue? É famoso, né? O Leonardo DiCaprio, que eles estão atrás numa terra lá na Serra Leoa, e esse ator acha uma pedra grande de diamante, coloca entre os dedos e sai andando, depois ele coloca na boca. O papel do Leonardo DiCaprio, que é o protagonista do filme, não seria o mesmo se não fosse esse ator aqui, que é o coator, o coprotagonista. O terceiro aí, muitas vezes, a gente já conhece até por nome, chama Heath Ledger. A próxima foto, os irmãos vão saber quem que ele é, né? Quem que ele é? É o Coringa. Você já ouviu falar no Coringa? Existe o Batman, existe o Coringa, certo? O Batman é aquele super-herói, certo? Se ele é o herói, ele salva a cidade, que é Gotham, de alguém, certo? Ele salva de quem? Do Coringa. Sem o Coringa, o Batman seria a mesma coisa? O Batman ia salvar o quê na cidade, se essa cidade estava tudo bem? Isso serve para nos mostrar que hoje, Paulo, que a gente está estudando já tem um bom tempo, ele escreve para aquele que é o braço direito dele. Paulo escreve para Timóteo. Timóteo é aquele braço direito de Paulo. É aquela pessoa que, se não fosse Timóteo, o que Paulo fez provavelmente teria sido diferente. Timóteo é aquela pessoa, é a bengala de Paulo, que Paulo se apoia, que Paulo se firma. Timóteo é aquela pessoa que Paulo chama de filho. E a gente vai ver isso hoje. Mas antes da gente entrar no livro, vamos saber primeiro quem é Timóteo com base na palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia em Atos 16. Vamos descobrir quem que é Timóteo. Atos 16. Do versículo 1 até o versículo de número 5. Atos 16, de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus. O subtítulo que está aí é Paulo leva consigo Timóteo. Diz assim a palavra. Chegou também a Derbe e a Listra. Listra é uma cidade que era perto de Roma, onde Timóteo morava. Havia ali um discípulo chamado Timóteo. Quem era Timóteo? Filho de uma judia crente, ou seja, a mãe de Timóteo era judia, mas o pai dele era o quê? É grego. O pai de Timóteo, ele era circunciso, então? Ele foi circuncidado? Não. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Ele quem? Timóteo. E por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Então era o início ali do chamado de Timóteo. Paulo chega com Timóteo e fala, meu irmão, você quer vir comigo? Você quer me seguir? Você aceita a palavra de Deus? Então agora a gente vai pregar a palavra de Deus. Só que agora a gente está pregando a palavra de Deus. Lembra que o Concílio de Jerusalém foi pouco antes, foi no capítulo 15, certo? O Concílio de Jerusalém é a respeito de a gente deve circuncidar a pessoa ou não. Paulo tem a seguinte decisão. Vamos fazer a sua circuncisão. Porque onde a gente vai, está cheio de gregos. E a gente quer abrir portas, a gente não quer fechar portas. Esse ato em si não vai trazer nada para a sua vida. Mas vamos começar a expansão aqui agora do evangelismo. E aí ele segue no versículo 4. Ao passar pelas cidades, eles entregavam aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos
e presbíteros de Jerusalém. Quais decisões? Aquela no concílio de Jerusalém, a respeito da circuncisão. E o que aconteceu? Verso 5. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número. Então, quem é Timóteo? Filho de uma judia, filho de um grego, que foi circuncidado logo após o concílio de Jerusalém, se submeteu ao ato para que não houvesse escândalo ali na região, virou o braço direito de Paulo, a chamado de Paulo, e começou a andar com Paulo para pregar o evangelho. Esse é o resumo de quem é Timóteo. Vamos voltar lá no livro, nas epístolas lá a Timóteo. Vamos abrir em 2 Timóteo, a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 1, no verso de número 5. Quem achar, lê para mim. 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 5. Olha, a fé sem fingimento, ela habitou em quem? Na avó, que é Lóide, e na mãe de Timóteo, que é Eunice. O pai de Timóteo é o quê? É grego. Então, ao que parece, a avó e a mãe de Timóteo, elas eram judias, elas se converteram ao cristianismo e elas passaram a palavra e ensinaram a palavra de Deus a Timóteo. Será que é isso mesmo? Vamos abrir lá no capítulo 3, também de 2 Timóteo. Capítulo 3 de 2 Timóteo, verso 14 e 15. Quem achar, lê para mim. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 e 15. Ora, se o pai é grego, ele não ensina as escrituras, certo? Mas aqui está falando para ele guardar aquilo que a mãe e a avó ensinaram, e aqui fala que ele aprendeu desde a infância. Então parece que Timóteo foi ensinado desde a infância nas Sagradas Escrituras, pela mãe e pela avó. É importante que as cartas que Paulo escreve a Timóteo, ela fala sobre liderança, e às vezes a gente vai pensar que a gente vai ler sobre pastor, sobre presbítero e sobre diácono. Nós vamos ver que aqui fala sobre o papel de uma mãe no lar, tendo um pai que não conhece a palavra de Deus. O papel de uma avó num lar, que o genro não conhece a palavra de Deus e que isso trouxe frutos. Paulo escreve a Timóteo, ele fala a respeito sobre as esposas dos diáconos, como elas se devem portar, como as viúvas se devem portar. Então, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai falar sobre todas as pessoas que compõem uma igreja. Por fim, a gente já sabe quem é Timóteo, como que ele foi criado, como que ele recebeu a palavra, em qual época. Agora, Timóteo cresceu. E ele seguiu Paulo, como a gente viu lá em Atos. Agora vamos abrir em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18. Quem achar, lê para mim. 1 Timóteo 1, verso 18. Ótimo. Esse é o dever que Paulo, apóstolo, impõe as mãos sobre Timóteo e fala: você está encarregado disso. Disso o quê? Combater o bom combate. Agora no capítulo 4, verso 14, também de 1 Timóteo. Capítulo 4, verso 14. Alguém lê para mim. Olha que interessante. Aqui Paulo está fazendo uma exortação a Timóteo para que Timóteo
Não pare de combater o bom combate, que foi o dom que ele recebeu. Isso é um dom de quê? De liderança. Timóteo era um líder. E aí Paulo faz, olha, não seja covarde. Esse versículo 14 aqui do capítulo 4, parece que, dentro de vários defeitos que provavelmente Timóteo tinha, um deles era a covardia ou a timidez. Poderia ser um misto das duas coisas também. Um pouco de covardia com um pouco de timidez. Vamos ler lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Também vai falar a respeito disso. 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 7. Alguém lê para mim, por favor. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Muito bem. Lê o verso 8 também. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Ótimo. Imagine a seguinte situação. Quem está, às vezes, assentado no escuro, lá no fundo de uma sinagoga, onde ninguém vê, essa pessoa ela tende a sentir menos vergonha do que uma pessoa que está lá na frente na sinagoga falando a respeito da palavra de Deus, certo? Porque quem está lá na frente, a pessoa está se expondo, certo? Quem está lá no fundo, a pessoa está mais no oculto. O chamado de Timóteo é para ser líder, não em igreja, mas em igrejas. Em Éfeso, na Tessalônica, em Filipos. Timóteo foi líder em várias igrejas. E Paulo fala, não tem espírito de covardia. E aqui ele fala, não te envergonhes pelo que eu faço em nome de Cristo e pelo que Cristo fez por nós. Paulo aqui está exortando Timóteo, falando, você vai ser líder, você vai se expor, as pessoas vão bater na sua face, você vai ser confrontado, mas seja firme, porque esse foi o dom que foi dado a você. E Paulo e Timóteo, eles têm uma relação tão firme. Alguém lê em Filipenses 2, 22 para mim, por favor. Filipenses 2, 22. Como filho ao Pai, Timóteo serviu o Evangelho junto com Paulo, e Paulo faz uma relação de você para mim é como se fosse um filho. Então a relação deles era muito próxima. Timóteo, a gente tem certeza, com registros, principalmente em Atos, que Timóteo viajou com Paulo na segunda viagem missionária e na terceira viagem missionária, e provavelmente na quarta viagem missionária de Paulo. Os dois eram como um em carne, sempre juntos. E como eu disse, Paulo chama Timóteo até de filho. Então, o que a gente falou lá no início, aqueles 3 atores que às vezes a gente não lembra. Se eu colocasse foto aqui de Tom Hanks, Leonardo DiCaprio e tantos outros, Brad Pitt, esse aí fez aquele filme X que ficou marcado na minha memória. Esse fez aquele filme X que ficou marcado na minha memória. Mas, às vezes, aquele coautor, aquele que está fazendo um trabalho auxiliar, ele, às vezes, não é a primeira pessoa que vem na nossa cabeça. E Timóteo é exatamente essa pessoa. E a gente vai ver a importância que tem esses tipos de pessoas na igreja. Às vezes, você não exerce uma liderança muito específica na igreja, mas saiba que você também é líder. Você é líder daquela pessoa que chega e visita e não conhece o Evangelho. Você é líder na sua casa, sobre sendo cabeça da sua esposa e dos seus filhos, ou sendo a mãe dos seus filhos, ajudando na criação. Você é líder. Todos nós exercemos alguma liderança, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja na igreja. Então a gente precisa sair desse papel passivo, de ser sempre um liderado, mas tomar também a liderança, mas sempre respeitando autoridades. Como eu disse no início,
Quem é o líder da nossa igreja? Aqui hoje, dessa congregação. O pastor Lucas é o nosso pastor, certo? Mas como as decisões aqui dessa congregação são tomadas? Alguém sabe responder? Por meio do conselho. Aqui hoje tem 2 pessoas do conselho. Tem o presbítero Joel e tem eu. Quem toma as decisões aqui não é nem o reverendo Lucas e nem o reverendo Jolson. É em conselho. E em conselho, meus irmãos, posso falar como presbítero. O Joel com certeza vai concordar comigo. A gente aprende muito mais do que ensina. A gente ouve, a gente aprende com os irmãos, a gente é exortado no meio do conselho, a gente é confrontado com o nosso pecado pessoal que a gente traz. Por isso que igreja é conciliar. Por isso que lá em Atos 15, a decisão da circuncisão ou não circuncisão, ela foi conciliar. Mas tem uma pessoa que deu a palavra final, não tem? Quem foi? Tiago. Trazendo para a nossa realidade, quem seria Tiago? Seria o pastor Jolson, certo? É aquele que traz a palavra final. É aquele que traz a decisão do conselho. Os irmãos conseguiram entender até aí? Como que esse tipo de relação, ele ajuda os líderes a aprenderem junto com os líderes. Passado isso, a gente vai falar a respeito, qual que é a característica da epístola que Paulo escreveu a Timóteo. A gente está entrando agora, Timóteo e Tito, elas são classificadas como epístolas pastorais. Quando a gente fala em epístolas paulinas, os irmãos já devem ter ouvido isso. Epístolas paulinas não entram Timóteo e Tito. Epístolas paulinas vai de Romanos até Tessalonicenses e inclui Filemon. De novo, epístolas paulinas vai de Romanos até Tessalonicenses e inclui Filemon, que vem depois. Hebreus, nós sabemos que o autor é desconhecido. E Timóteo e Tito são classificados como epístolas pastorais. Poxa, mas se são epístolas pastorais, ela vai falar para quem? Para pastores. Só que ela fala para pastores. E ela fala para Timóteo, que era um pastor de ovelhas. Mas ela fala para as ovelhas também, que são pastoreadas por Timóteo. Porque, mais uma vez, Timóteo, ele era pecador, cuidando de pessoas pecadoras. E não é só Timóteo que ajudava, instruía e exortava. Timóteo, como líder da igreja, ele precisava que a igreja o apoiasse. Ele precisava ouvir também palavras da igreja. É assim que funcionava o corpo, sem tirar a autoridade que foi dada a Timóteo. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Todo mundo está entendendo? Então vamos lá. Com base nisso, epístolas paulinas, Romanos até Tessalonicenses, junto com Filemon, e esse outro tipo, que é Timóteo e Tito, a gente pode levantar alguns questionamentos. Um deles é, será que foi Paulo mesmo que escreveu Timóteo e Tito? E aí eles começam a levantar algumas coisas que confrontam. Timóteo e Tito têm 306 palavras que não foram registradas em nenhuma das suas epístolas paulinas. 306 palavras. E aí a gente levanta a seguinte questão. Será que isso é uma justificativa para a gente falar que Timóteo e Tito não foi escrito por Paulo? Vamos pensar. Quando Paulo começou a escrever lá em Romanos, e quando ele terminou lá em Tito, Paulo não escreveu isso tudo no mesmo ano. Paulo foi preso 3 vezes. Viajou 4 vezes. Rodou a Europa inteira e a Ásia inteira. Perfeito. Como é um outro tipo de assunto, você não vai usar as mesmas palavras, vai? E pensa o seguinte, a gente já usou até esse exemplo aqui outras vezes. Se você escrever uma redação hoje sobre o tema chuva de novembro, esse é o título da redação. Se você escrever essa redação daqui a 5 anos, ela vai ser escrita da mesma forma? Não, se você escrever essa redação semana que vem, você já vai escrever ela diferente. Às vezes você vai escrever essa redação com uma palavra que você ouviu até de mim, que você não usa.
Por isso que é bom a gente ler muito, a gente escutar um pastor falando, porque a gente é instruído e nutrido o tempo inteiro. Por isso que a gente não vive em cavernas isolado, lendo a palavra de Deus, tomando as próprias interpretações. Então, se você escrever essa redação daqui a 1 semana ou 5 anos, você vai escrever diferente. Agora, olha que interessante. Quando Paulo escreveu as epístolas paulinas, ele utilizou 2.177 palavras. 2.177 palavras. Em todas essas epístolas paulinas. Isso, se você pegar todas as epístolas no original, no grego, joga lá no Word, né? Coloca lá para contar todas as palavras. 2.177 palavras. Será que Paulo, já velho, no bom sentido, sábio, idoso, experiente, será que Paulo não seria capaz de aprender e expressar e escrever 306 palavras? 306 dessas 2.177 é 14%. Será que Paulo não conseguiu aprender 14% a mais quando ele terminou lá em Filemon para escrever essas 2 cartas? Isso não é nada. Principalmente de uma pessoa que está sendo usada por Deus, sendo inspirada por Deus para escrever a palavra de Deus. Racionalmente falando, sem levar em conta a inspiração de Deus que nós cremos, se a gente ler bem cético as epístolas de Paulo, é fácil entender que 14% a mais de palavras não é nada. E tomara que a gente consiga escrever muito mais que 14% no ano que vem e nos outros anos, porque a gente está em constante aprendizado. Mas tem um outro questionamento. Algumas palavras que são registradas nas epístolas paulinas, elas têm um significado, uma conotação diferente do que tem nas epístolas pastorais. Alguém abre em 1 Tessalonicenses 5,14. 1 Tessalonicenses 5,14. E outra pessoa abre em Tito 1,9. Tito 1,9. Quem achar pode ler. Cinco 14. Essa palavra amparei os fracos, no grego é antichomai. Agora vamos ler Tito 1,9. A primeira palavra aí de se apegar é a mesma palavra que é utilizada em 1 Tessalonicenses, antichomai. Paulo usa a mesma palavra com conotações ou significados diferentes. Os críticos que discordam que Paulo é autor de 1 e 2 Timóteo e Tito, eles vão falar que não foi Paulo, porque é exatamente a mesma palavra que é utilizada para 2 circunstâncias diferentes. E existe isso em Romanos 4,14, ele usa a palavra koinós, que significa impuro em si, e lá em Tito 1,4 ele também usa essa palavra koinós, que significa comum, ou a fé comum que nós temos. Nossa, mas é a mesma palavra com sentidos completamente diferentes. Então vamos trazer para a nossa realidade. Isso se chama polissemia, ou seja, uma mesma palavra que ela tem vários significados. Vamos usar a palavra vela. A palavra vela, ela tem o mesmo significado? Ela tem um único significado? Nós temos que tipo de vela? Pensa nos piratas. Nós temos as velas dos barcos? Temos. Agora, se a luz acabar, a gente também tem vela? Deveria ter, né? Poucos têm hoje em dia. Em casa tem uma só, e só tem ela. Mas é a mesma vela do barco? Não, é um outro tipo de vela. E vela também pode ser verbo, certo? Quando a gente está num cemitério, a gente está o quê? Velando uma pessoa. A gente está colocando uma vela em cima da pessoa,
Ou a gente está colocando uma vela do barco, enrolando a pessoa? Não. É no sentido de velar, de zelar, de despedir, de sepultar aquela pessoa. Certo? A mesma palavra, ela tem 3 significados diferentes. Isso eu estou dando um exemplo só, para a gente entender que esse argumento de que Paulo usa a mesma palavra com sentidos diferentes, isso não tem base nenhuma. E nem só nos escritos de Paulo. Nos outros escritos, tanto dos livros proféticos, históricos, tem a mesma circunstância. Livros do Velho Testamento, com palavras idênticas, têm conotações diferentes. Por quê? Por causa do contexto. Todo mundo entendeu até aí? Alguém tem alguma dúvida? Perfeito. Vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1, para a gente entender, então, quem é o destinatário e quem foi o autor. Alguém lê para mim, 1 Timóteo 1, 1. Pronto. A gente tem certeza de que está escrevendo é Paulo, e a gente tem certeza que Paulo é um apóstolo de Cristo Jesus, ele foi mandado por Deus para escrever, e ele escreve para Timóteo. Qual que é o motivo dessa carta? Por que Paulo escreve 2 cartas a Timóteo? Para que Timóteo seja o superintendente das igrejas. Gravem isso. Timóteo era o superintendente das igrejas. Paulo ia nas cidades, pregava o evangelho, formava lideranças. Essas lideranças eram responsáveis por conduzir as igrejas locais, e Paulo ia para outra cidade, formava lideranças, pregava o evangelho e se deslocava a outra cidade. Pregava o evangelho, formava lideranças e ia para outra cidade. Só que, qual que é o problema disso? Paulo ia na cidade, pregava o evangelho e formava lideranças. Essas lideranças, elas eram o quê? Novas na fé, certo? Elas tinham acabado de receber a palavra de Deus. É o que a palavra de Deus chama de neófitos. Inclusive, tem isso em Timóteo. Para que os presbíteros não sejam o quê? Neófitos. Para que os presbíteros não sejam novos na fé. E aí Paulo fala, desde que a gente tem falado nas epístolas paulinas, combatendo a falsa doutrina, a falsa teologia, os falsos líderes. E Paulo fala isso aqui de novo em Timóteo. Por quê? Agora Paulo precisa de uma pessoa, que é Timóteo, para supervisionar essas igrejas. Essas igrejas que estão, por vezes, com pontas soltas, Timóteo vai chegar lá e vai falar assim, não, meu irmão, o caminho é esse aqui, ó. É esse aqui que é o evangelho. Ah, entendi, Timóteo. Entendi, tá certo. Ele vai chegar na outra cidade e Timóteo vai trazer ele, o caminho é esse, viu? E essa busca de sair do caminho reto e voltar, isso não acontecia só com eles, isso acontece com a gente o tempo inteiro. Todos os dias. Todos os dias a gente tem que matar o velho homem e viver para Cristo. Todos os dias a gente tem que se afastar do pecado, morrer para o pecado e viver para Cristo. E é isto que Paulo está falando com Timóteo. Você vai ser o líder dessas igrejas e você vai fazer o exercício na prática para que essas pessoas vivam Cristo e morram para o pecado todos os dias. Qual que é o conteúdo da carta? Muitas coisas a gente já passou, desde o início da aula até aqui. A gente vai pincelar aqui algumas que são mais importantes. De início, a gente já viu que tem o clássico prefácio e saudação, que é a pessoa se identificando, para quem que ela está escrevendo. A saudação é o desejo daquela pessoa, saúde, paz, graça. Logo no versículo 3 do capítulo 1, nós estamos em 1 Timóteo. Versículo 3 do capítulo 1, a advertência sobre falsas doutrinas. O velho problema que atacava a época. Logo no versículo 18, vira sua página aí, pelo menos na minha eu tenho que virar. Há o texto famoso de combater o bom combate. E olha que interessante. Ali no início do verso 18, Timóteo recebe o dom,
que é o dom de ser líder, de combater o bom combate, de não se envergonhar, mantendo boa fé, boa consciência, mas alguns fizeram o quê? Alguns rejeitaram a boa consciência, eles vieram a naufragar na fé. Parece que essa vela deles aí não deu muito certo. E o que aconteceu com essas pessoas? Olha o que diz o verso 20. Dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais eu, Paulo, fez o quê? Entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Aqui, o que os comentaristas dizem que são duas lideranças que haviam na época, que estavam pregando a falsa doutrina, a falsa teologia, e que quando Paulo chegou e tomou conta disso, Paulo expulsou essas pessoas da igreja. São pessoas que não se arrependeram, como já nós vimos em 2 Coríntios, líderes que pregavam falsamente, mas se arrependeram. Esses aqui eles não se arrependeram, eles foram expulsos da congregação. Paulo segue aí como, no versículo 8, proceder a respeito do culto público. E aí ele traz aqui, olha, como que devem ser os homens e como que devem ser as mulheres. Capítulo 2, verso 8. Os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestiário dispendioso. O que está querendo dizer aqui? Não posso usar ouro, não posso usar pérola e não posso usar cabelo solto. Certo? Não. O que ele está dizendo aqui? Modéstia é para que a pessoa não se sobressaia. É para que a palavra de Deus, o evangelho de Deus, ele seja sempre a primazia em tudo no culto. Para que eu não olhe para o cabelo, para as joias, ou para o vestuário, ou para o comportamento dessa pessoa. Para que quando eu venha ao culto, prestar o culto a Deus, eu olhe para Cristo Jesus, eu não olhe para outras coisas. E aí, ele segue no capítulo 3. Qual que é as qualificações de bispos ou presbíteros e diáconos? Aí tem aquele texto muito falado, esse é do texto que o pastor Jolson mais já falou na vida. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É necessário que o bispo, ou o pastor, ou o presbítero, ele seja o quê? Irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua casa, crie os seus filhos com disciplina, com todo respeito. Não seja neófito, novo na fé, para não suceder que ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Ou seja, se você vê por aí, na nossa igreja, lá na sede, um amigo que às vezes nem frequenta a sua igreja, uma amiga que tenha um pastor casado com um presbítero, se ele não for muito hospitaleiro, não estiver recebendo em casa, você dá um toque nele, tá? Ele tem que ser. Se ele não for modesto, você pode chamar atenção, tá? Não espere que a liderança não peque. Não espere que o líder nunca seja chamado a atenção, porque a gente exorta com amor, e amor na palavra. Aqui fala, não seja dado ao vinho, não seja violento. Tudo isso é característica do presbítero, do pastor. Mas ele também fala a respeito dos diáconos. Aí ele começa no verso 8. Semelhantemente, os diáconos, eles sejam respeitáveis, de uma só palavra,
Não sejam inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. Veja que são coisas semelhantes do que fala de presbítero. Ele usa palavras equivalentes para falar de diácono. Algumas têm a mais de um, mas de outro. Mas o cerne da questão, o conteúdo todo, é praticamente o mesmo. Algumas poucas coisas que mudam. Veja, um não pode ser dado ao vinho, o outro não pode ser dado a muito vinho. Tem gente que faz piadinha com isso. Um não pode ser cobiçoso de sorte da ganância, o outro não pode ser avarento. Um tem que conservar o ministério da fé com consciência limpa, o outro tem que ter firmeza na palavra, não pode ser neófito. Veja, os dois têm que ser experimentados, irrepreensíveis. E agora ele fala a respeito, no versículo 11, ele fala aqui a respeito de esposa de diácono. Olha que interessante. Um texto que fala sobre esposa de diácono. Verso 11. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, ou seja, mulher de diácono, ficar fazendo fofoca e falar mal dos outros, está contra a palavra de Deus. É necessário que elas sejam temperantes e fiéis em tudo. O que é uma pessoa temperante? É como se fosse temperar. Aquilo que está sem sal, você coloca um salzinho para ficar gostoso. Aquilo que está com muito sal, você dá uma lavadinha na carne para ela te salgar um pouco, para equilibrar. Aquela que traz o equilíbrio, a tranquilidade, a balança certa. E ela ajuda o marido, o diácono nesse caso. O diácono também seja marido de uma só mulher, também governe bem sua casa e seus filhos. E aí por quê? Porque aqueles que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. É o bom testemunho. Vamos seguir. Vamos lá no capítulo 6. Capítulo 5, na verdade. Verso 3. A gente falou de presbítero, falou de diácono, falou de esposa de diácono. Agora traz uma outra pessoa na igreja, que são quem? As viúvas. Capítulo 5, verso 3. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquele, porém, que é verdadeiramente viúva, não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. E ele começa a descrever aquela que é condenável e aquela viúva que é amável. Aquela que segue a Deus e aquela que segue Satanás. No verso 16, diz o seguinte: se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as. Não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas, ajudando aqueles que também ajudam. Por fim, capítulo 6, verso de 1 a 10, fala a respeito de senhores e servos. Aqui, em outras palavras, está querendo dizer a respeito de escravos. Timóteo está falando a respeito de escravos. E logo em seguida ele fala do perigo que tem as riquezas. Veja, por isso que quando Paulo escreve a Timóteo, ele escreve para todas as pessoas. Ele se dirige à liderança, mas ele escreve para todas as pessoas. Quando nós lemos a respeito de presbíteros e diáconos, nós lemos para não ser de sorte da ganância e os presbíteros para não serem avarentos, certo? Mas e as outras pessoas da igreja? Tenham cuidado. Versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar deste mundo. Paulo está exortando aqui as pessoas da igreja para que elas sigam as exortações que foram feitas aos líderes também, para que eles ajudem as pessoas, ajudem os necessitados, e aqueles que ficarem ricos, para que não caiam em tentação, mas para que eles deem bom testemunho com a riqueza que Deus tem dado a eles. Já indo para a parte final,
Vamos ler agora a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Abre aí. Essa segunda epístola, vamos abrir lá no capítulo 4, versos 6 e 8, para a gente entender qual contexto que ela foi escrita. Capítulo 4, versos 6 a 8. Alguém lê para mim. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Veja, Paulo, quando escreve aqui, segunda epístola, Paulo já vislumbra a sua morte. Paulo sabe que a sua morte está chegando. E aí ele tem o desejo de escrever uma nova carta, já avisando aquelas pessoas, no sentido de que, irmãos, vocês são liderados pela liderança local, por Timóteo designado por mim, e eu, apóstolo, queria avisar que eu estou indo embora. A minha hora está chegando. E como o próprio Paulo escreve, morrer em Cristo é o lucro, porque ele sabe que ele vai para o céu. Paulo aqui quer uma espécie de despedida daqueles irmãos. E para falar para aqueles irmãos de que a não presença de Paulo entre eles mais vai deixar apenas saudade. Mas o evangelho permanece e as pessoas devem permanecer fiéis na palavra e serem gratas por aquilo que Paulo trouxe a elas. Trazendo isso para a nossa realidade, você já parou para pensar se toda vez que um pastor não puder vir à igreja, a gente não vier também? Você já parou para pensar, toda vez que não tiver um presbítero, um diácono na igreja, a gente não vier também, a gente desanimar na fé? Paulo está escrevendo aqui aos irmãos justamente para isso. Combata o bom combate. Fique firme na fé. Eu estou indo embora, eu estou me despedindo. Mas sejam fiéis e zelosos para aquilo que eu vos ensinei. Por fim, Paulo fala dos últimos tempos. E esse é o último texto que nós vamos ler hoje. Capítulo 3, verso de 1 a 9. 2 Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 9. Paulo não só fala que ele está indo embora, que a morte dele está chegando e que as pessoas devem permanecer fiéis na palavra de Deus, mas Paulo fala a respeito dos últimos dias. E os últimos dias, meus irmãos, não serão fáceis. Diz assim a palavra de Deus: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos dos bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge dessas pessoas, pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas, cativam essas mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo, porque Janes e Jambre resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à sua fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com daqueles. Paulo termina falando que tudo aquilo que ele exortou e instruiu os presbíteros, os diáconos, os pastores, os membros da igreja, todos aqueles conceitos, aquelas virtudes, nos últimos dias, elas serão deturpadas. Elas vão ser colocadas em prática o oposto. E Paulo fala: fique firme naquilo que eu vos instruí, daquilo que eu trouxe a respeito de Cristo Jesus. Eu combati o bom combate e fiquei firme em Cristo Jesus. Fiquem vocês também. Paulo fala lá no capítulo 1, de 12 a 17, de 1 Timóteo,
ele fala a respeito do que foi a transformação dele, ele sendo o maior perseguidor de todos, se colocando nessa posição, perseguidor dos cristãos, um judeu que matava os cristãos, do que Cristo fez na vida dele, por meio da fé que foi otorgada a ele, o amor que Cristo tem por ele. E aí ele fala no versículo 15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E ele fala, fale a respeito desse Cristo, fale a respeito desse Salvador, viva para esse Salvador até que ele venha. Amém? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida aí a respeito dessas duas cartas? Não? Então vamos orar? Deus, obrigado, Pai, pelo dia. Obrigado, Pai, por podermos nos ajuntar aqui na igreja, falar a respeito do Senhor, aprender mais do Senhor, aprender a respeito daqueles que, porventura, são colocados em segundo plano, mas isso é obra do Senhor, ó Pai, porque o protagonista de toda a história é Cristo Jesus. É Cristo Jesus o autor principal, é Cristo Jesus, ó Pai, o consumador final, ó Pai. É Cristo Jesus aquele que reina eternamente. Obrigado por usar Paulo, por usar Timóteo e tantos outros, ó Pai, que o Senhor também use as nossas vidas para viver para Cristo e falar a respeito do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.